Olá, meus caros colegas aí, meus amigos, tanto da rede social como da vida, né? Estou fazendo esse vídeo aqui com a finalidade de utilidade pública. Na verdade, a pedido de algumas pessoas que me enviaram vários WhatsApps e direct pelo Instagram, perguntando sobre a questão do mandado de segurança. Ou seja, se você tem interesse em não tomar vacina, por as suas razões próprias, aqui a gente não vai entrar agora nesse mérito, né? Se você tem interesse que seu filho se matricule sem precisar estar com passaporte vacinal, se você tem interesse de entrar nos prédios públicos sem passaporte vacinal, então esse vídeo vai lhe servir. E muito. Vamos lá. Primeira coisa importante, eu não quero entrar aqui, conforme eu disse no início, no mérito da questão ideológica, ou da questão de achar que a vacina mata, não mata. Ninguém vai discutir isso aqui. A gente vai discutir aqui o direito à liberdade. A gente vai discutir aqui o seu direito de escolher se você quer ser vacinado, se você acha necessário, ou porque você já teve Covid, ou porque você está vendo inúmeras pessoas com 3 doses de vacina pegando Covid, ou porque você está vendo muita coisa estranha acontecer, não é? Pessoas tendo aí AVCs, pessoas tendo aí tromboembolia pulmonar, as pessoas acontecendo demais, o velho mal súbito, não é? A miocardite, enfim, muita coisa estranha está acontecendo. Isso é inegável por qualquer pessoa. E, de repente, a gente se depara agora com uma situação que me parece que estão querendo apertar o cerco a essa obrigatoriedade da vacina. Não só o teu filho, porque já se fala até em questão de tomar os filhos da gente, né? Teve um juiz, provavelmente semi-analfabeto, né? Deve ter passado num concurso de alguma maneira, porque o que tem de juiz para estudar é uma coisa fora do comum. O que tem de juiz, eu estou dizendo a você, de juiz e desembargador que tem que comprar livro, não é moleza. Mas vamos lá, aí que o cara chegou a dizer, porque um juiz que diz um negócio desse, que a ideia é tomar o teu filho pelo Conselho Tutelar, se tu não der a vacina, ou ele realmente é totalmente despreparado, ou ele tem algum problema. Então, resultado, nós vamos aqui entrar na seara jurídica. O que devemos fazer para evitar que a gente tenha essa obrigatoriedade e também de perder a liberdade? E aí nós vamos aqui, eu preparei um simples esqueminha para a gente, aonde a gente tem alguns colegas advogados, eles acham que nessa obrigatoriedade caberia um mandato de segurança, que é um direito líquido e certo. Eu estou nessa corrente. Outros acham que para evitar esse passaporte vacinal é necessário que entre com habeas corpus. Eu prefiro ingressar depois com habeas corpus numa instância superior se eu não atingir ali logo o meu resultado. Em situações, para mim, padrão, seria entrar com mandato de segurança, até para eu ter um visto, resultados em outros estados, em outros municípios, com relação a mandato de segurança. Resultados que vão para lá e vão para cá. Vão para lá e vão para cá, porque, na verdade, a justiça, nós estamos diante de uma insegurança jurídica enorme. Vocês vão entender o porquê. Então, vou passar aqui para vocês. O que é que o governo quer? O governo do Estado quer o quê com essa exigência? O que é que ele está dizendo lá que está fazendo com essa exigência? Né? Ele, na verdade, diz que os servidores públicos e todos aqueles que estão no serviço público, para poder exercer a sua função, precisam estar vacinados. Isso veio através de uma portaria. Não é de uma porcaria, não, é de uma portaria. Né? E vou baixar para cá. E as pessoas, está aí uma foto simbólica, né? Mostrando, então tem que se submeter essa vacina por ser funcionário público. E aí eu digo, o que é, na verdade, quando é que ela quer começar isso, né? Mais ou menos dia 20 de janeiro, ela já quer comprovar que está todo mundo aí vacinado,
né? E obrigar os servidores estaduais a se vacinarem. Totalmente inconstitucional, não sei realmente. Eu entendo que a governadora ela é muito preparada para fazer politicagem, mas para cuidar do povo precisa ter sensibilidade, precisa entender, chamar. O comitê científico não se questiona. O comitê científico do governo do estado foi o maior estrago que aconteceu. Então, vamos ter humildade. Se a gente errar, vamos corrigir, né? Então, ela foi lá e colocou uma portaria para isso. Mas o pior, na portaria, depois eu vou mostrar a vocês aqui, se der tempo, eu quero fazer um vídeo mais curto. Na portaria, ela quer que as pessoas que frequentem, por exemplo, se você for entrar na governadoria, você tem que estar vacinado. Errado, governadora. Porque a portaria só serve para os servidores do Estado, os servidores públicos do Estado. Se o camarada não é servidor público do Estado e quer ir na governadoria resolver um problema, e quer ir em qualquer setor público do Estado, Detran, onde quiser, ele tem todo o direito. A senhora não pode impedir por uma portaria. Peça para essa sua procuradoria aí, esse povo que está do seu lado aí, dá uma lida. Eles vão chegar nesse consenso. Então, resultado. Feito isso, a gente coloca aqui para que vocês entendam um pouco. Por que não, governador? Nós temos aqui algumas diferenças entre lei, decreto, portaria, resolução e barará. E a força constitucional. Não é? A base da pirâmide e o ápice da pirâmide. Lá em cima está o que eles têm tanto pavor, a Constituição Federal. É a primeira, está lá em cima, a Constituição Federal. Depois você vem com as leis. Depois vão surgir aí os decretos. E depois vai chegar lá embaixo, na base, as portarias e as resoluções. Então, essa portaria está no subterrâneo. E ela quer ter a força constitucional. Então, isso aqui a gente já sabe que, acredito que foi um engano no preparo da portaria do governo do Estado, que ela não pode impedir que as pessoas que não são servidoras ingressem. E aí vem a base pior. E nem pode impedir que o funcionário ingresse no seu local de trabalho. Né? Então, eu coloquei aqui basicamente que a lei é a norma escrita proveniente do poder competente, que é o legislativo, não é? Legislativo, bom, legislativozão, ó, top de linha. Ela manda, né, a lei, no caso, manda ou proíbe algo de acordo com a justiça. E a gente colocou aqui 2 pontos da lei, para você ver quanto ela é importante, que você tem primeiro a obrigatoriedade, você tem que seguir a lei, não tem boquinha. Por isso que o juiz bota lá, cumpra-se, no final. Tem que seguir a lei. E tem a questão da generalidade. Primeiramente, a obrigatoriedade, porque você tem que seguir a lei, voltando aqui, tem que seguir a lei e não pode dizer que não conhece a lei. Você não pode chegar dizendo, não, fiz isso aqui porque eu não sabia. Logicamente, se você pegar um índio andando nu na rua, não é? Andando daquela roupa que índio usa, você vai chamar ele, vai dizer, não, olha, isso aqui está errado, porque ele vai ter um erro de proibição aí ele vai ter uma questão do direito consuetudinário, que ele conheceu durante a vida dele e ele realmente não tem essa obrigatoriedade tanta de conhecer a lei como a gente. Mas se você pegar uma pessoa entre nós fazendo a mesma coisa, provavelmente vai ser atentado ao pudor e ele vai pagar uma pena por isso. Então, a lei ela vem para todos e ela é obrigada para todos, independente de dizer que conhece ou não. O decreto já é um ato normativo, uma norma, né, secundária, abaixo da lei. E aí, no decreto, você pode ter o governador colocando, pode ter o prefeito colocando, pode ter o presidente colocando, e assim sucessivamente. E aí, por fim, nós vamos vir com a portaria da governadora. A porcaria, né? A portaria da governadora, que, na verdade, tem sua natureza jurídica administrativa. Na verdade, ela vai ter uma função aí de um ato administrativo. Então, ela vai ter poder só sobre aqueles entes que estão sobre ela, desde que este poder esteja obedecendo o ápice da pirâmide, que é quem? A Constituição Federal. O que não acontece neste caso aqui, e que já foi comprovado por diversas pessoas aí que já tiveram o seu direito de não ter que se vacinar para trabalhar e etc. Isso no meio privativo é um crime. Você pegar o seu funcionário e obrigá-lo, eu passo por uma propaganda aqui de um outdoor que eu vejo todo mundo de máscara dizendo que está vacinado, de uma empresa,
O cara está obrigando, isso é uma coação, né? Isso é uma coisa fora da realidade. Mas a gente está vivendo um pouquinho perto do fim dos mundos. E aí eu pergunto, esse artigo 4 aqui, ó, essa portaria atinge a você que não é servidor público? Essa é a minha pergunta. Você que não é servidor público é atingido? Não. Então, como é que o cara colocou lá na portaria que eu não posso entrar se eu não for servidor público numa área pública? Lógico que eu posso, né? Então, a gente fica, às vezes, observando que, deixa eu baixar um pouco aqui, que há uma certa incoerência, não é nem incoerência, eu acho que ou é um desleixo ou é uma falta de preparo, né? Quando você coloca que se o indivíduo for resolver um problema lá no Detran, for resolver um problema lá na governadoria, for levar um susto lá, né? For resolver algum problema nesse sentido, em algum canto, você vai entender que ele não pode entrar, porque a portaria que manda só em funcionário está dizendo que ele não pode entrar. Então, há aí um despreparo nesse sentido. Então, o artigo 4º dessa portaria do governo, que nós temos, vou só concluir, dessa portaria do governo, ele deixa claro isso, que as pessoas, na verdade, estão sob um ato administrativo, mas, ao mesmo tempo, agem diferente. É importante saber também que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, estão com a mesma situação. E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu tenho alguns alunos da UFRN que já estão conosco, impetrando o mandato de segurança, e também professores que não estão realmente querendo tomar, professores que têm pessoas na família com estente, né? Que tem casos de tromboembolia na família, de AVCs, e que não querem correr esse risco. É um direito deles de tentar viver, de não acreditar se ele tem uma chance mínima de ter um problema, por que ele iria tomar. Eu vou até aproveitar esse momento para ver se eu acho aqui um parecer que teve. Vocês devem estar vendo aí. Vou aumentar um pouquinho tela. Só me desculpando que eu não sou lá o fera nessa arrumação aqui não, mas dá para a gente trabalhar junto. Chegar no que a gente quer. Veja aí. Tá o óculos aqui para enxergar. Isso aqui veio de um parecer do Ministério Público Federal, né? Onde você diz que, observe abaixo, breve lista contendo estudo científico que sugere a existência de reações adversas de natureza grave em todas as vacinas experimentais e vacinas experimentais, deixar claro isso, disponibilizadas até o momento, fazendo surgir mais fundado receio sobre a segurança desses experimentos e aumentar as incertezas sobre possíveis efeitos colaterais. Você está na página 11, só para vocês verem aqui em cima de quem é isso. Advocacia Geral da União. Isso aqui foi um parecer que veio da Advocacia Geral da União, da Consultoria Geral da União, da Consultoria Jurídica ao Ministério do Turismo e da Coordenação Geral de Assuntos Jurídicos para a Cultura. Então, a gente fica, não veio de qualquer pessoa, não. Veio de um estudo, veio de toda uma pessoas que têm essa responsabilidade. E aí vem, na página 11, cheguei. Também foram achados pós-mortem em trombocitopenia trombótica, induzida pela vacina. O que é a trombocitopenia? Só para ter uma ideia. Né? Deixa eu voltar um pouco aqui a tela para mim. O que é a trombocitopenia? Trombos vem de plaquetas. Nós temos no sangue hemácias, que são as células vermelhas do sangue, que transportam oxigênio e gás carbônico. Leucócitos, que são as células brancas do sangue, responsáveis pela defesa do organismo. E plaquetas, que apesar de alguns estudiosos confundirem com células, plaquetas não são células. Cuidado com isso. Plaquetas são fragmentos celulares, resíduos, que servem para coagular o sangue. Então, essas plaquetas, elas têm uma média no nosso corpo, e essa média, quando ela cai, a gente diz que o indivíduo teve trombocitopenia. Ora, se a plaqueta serve para coagular o sangue, quando ela cai, você tende a ter hemorragias. Então, se em alguns estudos foram comprovados que o indivíduo vai fazer um processo cirúrgico qualquer, mínimo, invasivo, e tem grandes sangramentos, por causa da vacina,
é problema. Ele pode morrer de um procedimento simples. As mulheres no período menstrual, não é? Os hemofílicos, que têm essa dificuldade de coagulação sanguínea, de fator de coagulação sanguínea. Então, no caso da trombocitopenia, é isso. E também pode gerar, como foi comentado aqui, a trombocitose, que é o contrário. Formar um número de plaquetas muito elevado, que vai formar coágulos e trombos, que é o que está matando muita gente. Quando esse trombo chega no pulmão, é pancada. Então, vamos voltar aqui para a nossa tela da explicação, né? No quarto aqui ele fala isso, e vamos aqui no quarto. No quinto, no artigo 5º, aí já é da Constituição, o cara diz: e você é servidor público, que é obrigado a vacinar-se devido a essa portaria, é o que eu estou perguntando a você. Você é servidor público. Você tem que se vacinar. Eu tenho uma pessoa na minha família que tomou 2 doses e não quer tomar a terceira. Porque ela está vendo todo mundo pegando a doença normalmente. Então, ela não está se sentindo segura para tomar a terceira. Ela é obrigada? Não. Não é obrigada. Fátima acha que é. Mas não é não. É porque Fátima não estudou. Não estudou, não. Ela fica só batendo tambor e dançando com a Álvaro Dias. Ela não estudou porra nenhuma. Sabe de nada, não. Então, é obrigado? Não. Por quê? Está aqui o artigo 5º. O funcionário público ele é diferente do não público, do privado. Né? Vamos lá para o artigo 5º da Constituição Federal, para ler para a tia Fátima. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e até aos estrangeiros, aqui residentes no país, a inviolabilidade à vida. A inviolabilidade à vida. Né? Aí a gente vai voltar para ali, porque eu estava falando naquele negócio e terminei depois parando no segundo. No segundo. Vamos para cá. Ah, vai para meu óculos, isso aqui é pequenininho. Trombocitopenia, que eu expliquei. Trombose com trombocitopenia associada à vacina, ou seja, as duas coisas podem acontecer, como eu não falei. A vacina Pfizer, relacionada à doença rara do sangue, a confirmação de miocardite relacionada à vacina, no RNA mensageiro da Pfizer. Será possível que o povo não está vendo isso aqui? Isso aqui ninguém está dizendo, né? Ninguém pode mentir, não, que isso aqui era como ele estivesse cometendo crime e responder por calúnia. Está aqui, ó, miocardite em adolescentes de 12 a 17 anos em comprovação de que o risco de internação de miocardite superou o risco de internação por Covid. O cara tem muito mais risco de se internar por miocardite que adquiriu que Covid. Então, a gente está diante de um negócio muito complicado, né? Na minha opinião, de uma aberração mesmo. E aí, vamos continuar aqui o nosso quadrozinho. O artigo 5º, que Fátima quer que a gente seja diferente. Ah, mas o PT gosta demais de ser diferente, né? Aí eu falando um pouquinho de política, né? É o branco, é o negro, é o homossexual, é o heterossexual, é o vacinado, é o não vacinado, é a feminina e a feminina. É um negócio mal assombrado esse povo. E a gente só quer aqui tentar fazer o quê? O óbvio. Porque só tem 2 saídas. Ou vai para a pancada, ou vai para a justiça. Que ainda tem diversos membros irresponsáveis na justiça. Irresponsáveis. Que estudaram para ajudar na matança. Lewandowski, por exemplo, fez uma coisa muito esquisita. No primeiro momento, ele não acatou que as escolas fossem vacinadas, as crianças tivessem que entrar vacinadas na escola. E o ministro de Educação entrou no dia 29 de dezembro, agora, no final do ano, com um decreto fazendo com que a escola não seja obrigada a cobrar o passaporte da vacina. E dias depois, eu acho que agora, já no começo de janeiro, Lewandowski disse que era para obrigar, porque ele está perto de morrer e quer levar todo mundo com ele, deve ser isso. Lá vai eu falando de política. Vamos esquecer. Vamos para aqui para a nossa ciência. Ciência tanto jurídica como biológica. Para você ter uma ideia do que é a política, o artigo 5º, você vê como tem gente como Fátima no mundo. O artigo 5º da Constituição, depois de dizer tudo isso, que é tudo igual, aí vem essa mercadoria estragada aqui. Arthur Lira. E segure essa. Regra não vale para todos.
diz deputado sobre passaporte sanitário. Regra imposta na Câmara dos Deputados vale para servidores e visitantes. Eita, que bicho jumento. Com exceção de quem? Deles, dos parlamentares. Por quê, hein? Eles são diferentes, é? Não está vendo que estão de sacanagem, não? Os juízes vão se acoloiar esse povo. O cara concursado, ganha uma fortuna, vai se nivelar a uma porcaria dessa. Eu não estou acreditando. Por isso que eu vou empurrar mandato de segurança, eu quero ver o que vai acontecer. Vamos ver, botar o processo é público? Vamos saber quem são os juízes que estão a favor do povo. Vamos saber quem são os juízes que têm os filhos vacinados de 5 a 11 anos. Vamos saber os juízes que vacinaram as famílias todinha. Cada juiz que pegar, eu vou perguntar tudo a ele. Filho é vacinado, pequeno, mulher, tá todo mundo, você, todo mundo. Porque tem que ser para todo mundo fazer a brincadeira que esse cara está fazendo, não pode. Quer dizer, ele não é obrigado, mas todo mundo é obrigado. É de uma ignorância fundamental. E aí eu coloquei aqui a pirâmide de hierarquia, só para lembrar a Fátima. Ela não, porque ela não sabe nem que bexiga é essa. Para lembrar os meninos que estão com ela lá, da parte jurídica, né? Que existe uma hierarquia, né? Então, a portaria está muito distante de você empatar que o cidadão de bem, comum ou de mal, do que seja, que o cidadão entre lá. Você não pode empatar isso aí. Né? E nem muito menos. E não pode empatar de entrar o trabalhador. Ainda mais sob a ameaça de cortar o salário do servidor público. Isso não existe, não. Você já está gerando pouco dinheiro na cidade, no estado. Porque os comércios vocês quebraram tudinho. Quebraram o comércio todinho. Disseram que a vacina ia salvar o mundo. Está todo mundo doente com a terceira dose. E agora você quer quebrar o servidor público? Deixar ele sem salário? E aí, para mim, o que tem acontecido, que pode ser feito a nível judicial, é o mandato de segurança. É um mandato que a gente chama de líquido e certo. Lógico que a gente junta provas, e aí não me falta, viu, pessoal? Eu estou embasado aqui com a quantidade de provas que vai dar muito trabalho ao juiz para ler. Tem vídeo, tem um bocado de gente tendo convulsão, tem um bocado de gente caindo duro. Tem muita prova de que o negócio é instável. Ele não dá capacidade, a estabilidade, a segurança. Ele é inseguro. Vocês, magistrados, não podem invadir a privacidade, a inviolabilidade, a vida e colocar em risco a vida de um ser humano. Não pode fazer isso. Você não tem esse direito de fazer isso. Ou vocês vão achar que o povo vai aguentar isso escalado em casa, vendo os filhos tudo tendo convulsão, tendo AVC, tendo a bexiga da boca. Não vai chegar a hora que essa bomba vai estourar. E vocês não precisam estar com ela nas mãos. Deixa para esses políticos aí. E aí, pessoal, por fim, coloquei aqui os meus contatos, a propaganda é alma do negócio, né? Não é brincadeira. A gente sabe que, na verdade, muita gente me ligou, mandou WhatsApp. Cícero, mandato de segurança é caro, como é que a sociedade vai ter acesso a isso? A gente tem, a Defensoria Pública tem. Congestionadíssimo. É verdade que é congestionadíssimo. Mas a gente está tentando aqui no nosso escritório fazer uma maneira, não é? Nós montamos uma equipe, essa equipe do escritório, para que a gente consiga atingir uma demanda razoável, até porque os casos são meio repetitivos, né? E aí a gente, em algumas situações, se puder, entra com mandato coletivo. Cícero, como é que faz para entrar com mandato coletivo? Você tem que fazer parte de um sindicato, de um partido político que quer ingressar com essa ação, né? Ser filiado a esse partido. E aí tem outras normas, os critérios que complicam um pouco para o mandato de segurança coletivo. Imagina aí se os sindicatos vão querer entrar contra fato. Ela vai perseguir todo mundo do sindicato, vai pegar o pessoal que está trabalhando na delegacia A ou B, vai botar lá no inferno da pedra, vai ser uma esculhambação. Então, os caras têm medo. Né? Então, está todo mundo partindo para um individual. Então, alguns alunos do UFRN me procuraram, estão entrando individualmente. Por quê? Porque a UFRN é a instituição que os alunos não têm um sindicato, os alunos não têm uma associação deles. Os professores têm, mas não pode contar, porque muitos, na verdade, levam esse fator, infelizmente, como fator político. Eu juro para vocês, todo o nosso diálogo aqui está dentro de uma ideologia jurídica. Eu tenho meu posicionamento político, é verdade.
Mas aqui eu estou falando de coisa séria, eu estou falando de direito. E é de direito que você tem, que é um direito líquido e certo. Por isso que é chamado mandato de segurança. E aí, cada um que queira, a gente está fazendo uma maneira desse custo chegar ao mínimo possível. Porque eu não vou deixar também as pessoas mais humildes abandonadas. Se eu puder ajudar, não. Se eu não puder, não tenho o que fazer. Mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar a todos. Da maneira que a gente conseguir articular o nosso projeto, o nosso trabalho. Tem aí, eu coloquei as minhas formações, né, como advogado, mais na área criminal, mas a gente no escritório tem várias áreas, inclusive essa área nossa é muito boa, essa área civil aí, que fala basicamente do direito constitucional, e todo bom advogado criminalista tem que ter a Constituição na cabeça, né? E também o meu conhecimento através da questão da odontologia, né? 20 anos como dentista e professor de biologia por um período de quase 30 anos, ou 30 anos. E aí agora também na universidade ensinando justamente o que trata disso que a gente está discutindo aqui, biodireito e bioética. Eu vou ter que mostrar para o juiz que ele tem que ter a consciência de que ele não está preparado ainda, muitas vezes, para dar um voto, para tomar uma decisão. E se ele tiver na dúvida, que ele não corra o risco de deixar as pessoas morrerem ou terem qualquer problema à toa. Não é isso? Que as pessoas, principalmente, decidam. Decidam o que elas querem para elas, o que elas querem para os filhos delas, e ter a liberdade de poder ir e vir, assim como a Constituição Federal nos dá. Beleza? Fica aqui nossos contatos, o meu e-mail, ciceromartins.advogado@gmail.com, o meu Instagram e o meu WhatsApp, que eu peço que vocês enviem mensagens, porque a gente não consegue atender na demanda do trabalho, do dia a dia, e aí, nem que seja no horário depois, a gente vai retornar todas as mensagens, beleza? Obrigado pela atenção. Acho que esse tipo de papo que é produtivo, né? Deixa eu voltar aqui a tela para a gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu acredito que esse tipo de assunto é produtivo, né? A gente não está aqui preocupado com um assunto qualquer, um assunto que está batendo nas portas da gente aí, enquanto eles estão colocando as pessoas para se vacinarem compulsoriamente, obrigatoriamente, ao mesmo tempo, conjuntamente, nós temos uma mídia cebosa, isso é o fato, uma mídia que colabora com isso, porque elas precisam receber o dinheiro, porque quem mais paga, vocês podem ver que a outdoor tem muito mais outdoor de político do que de empresa. Né? Quem paga a gente essas propagandas aí. Então, eles fazem a propaganda e amarra lá o pessoal e a mídia vem no sistema. Aí, para completar o tanque, vão colocar agora um programa que destrói as famílias desnecessariamente, a cabeça da juventude, que é esse Big Brother Brasil. Né? Eles selecionaram ainda vários componentes que fazem parte de pessoas que fazem parte do mundo da pornografia, etc. Então, eles vão embaçar, vão deixar o povo bêbado, embriagado com as orgias de TV e, ao mesmo tempo, não se ligando em fatos tão importantes quanto esse que nós estamos aqui enfrentando. Porque nós vamos para o enfrentamento, para o enfrentamento jurídico e para o enfrentamento que for necessário para proteger nossas famílias e os nossos filhos. Beleza? Um forte abraço aí em todos. Fiquem com Deus.